Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges aqui. Estamos em mais um devocional, começando mais uma semana, deste ano, mais uma semana sobre mais orações, sobre mais entendimento da palavra de Deus. Vamos à lição de hoje, que está muito importante em nome de Jesus. Quando Jesus declara em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, ele nos ensina que temos de nos dirigir a Deus por intermédio dele, Jesus, que é a palavra a mais ninguém. Então, a ninguém mais, no texto aqui. Então veja que Jesus, a palavra de Deus sempre será o verdadeiro caminho para o nosso crescimento e resultados verdadeiros em oração. A palavra do Senhor sempre nos coloca numa posição de entendimento que nos ajuda e fortalece na fé. Por isso eu chamo a sua atenção nessa hora. Para quê? Para que você aprenda que Jesus realmente é o caminho para isso. Quando ele disse ninguém, que só ele é o caminho, ele é a ponte realmente para isso, ele está nos mostrando a realidade transformadora de uma vida muito melhor. Vamos continuar? A oração precisa sair dos nossos lábios com uma declaração pura e simples do que as Escrituras dizem a respeito do que precisamos ou desejamos. Nós vemos que a oração não é uma coisa muito bem elaborada, assim, com palavras belas nesse sentido, mas a oração simples, uma oração pura, ou seja, com sinceridade, com verdade de coração, ela sim obtém reais resultados. Às vezes alguém pode fazer uma oração muito bonita, mas ela está vazia de pureza e sinceridade. Mas às vezes uma pessoa que faz uma oração e talvez não use palavras tão bem, como é que eu posso dizer, bem formais, palavras bem complexas, e ainda assim ela obter resultados da sua fé. O que pesa muito é a pureza do coração, o temor no coração, a sinceridade de se aproximar de Deus e ter a humildade de reconhecer que Ele é soberano e que Ele é o único que realmente pode te ajudar. É perda de tempo a tentativa de clamar ao Senhor sem base bíblica e em nome de outra pessoa que não seja o nome de Jesus. Duas coisas ele ressalta aqui. Não adianta fazer orações sem base bíblica, amém? Por isso que é importante quando você vai orar, você entender que a palavra de Deus no coração, ela vai ser o start para uma fé, mas não qualquer fé, uma fé sobrenatural. Então, se eu não carrego comigo durante a oração a palavra que me impulsiona a falar com Deus para obter a resposta, então muitas vezes essa oração ela vai ser vazia. E segundo, a tua oração tem que ter a chave. O nome de quem? De Jesus, que já aprendemos em lições anteriores. Quem segue essas instruções torna-se apto a ser atendido por Deus. Ora, Jesus veio para nos salvar e nos dar o exemplo de como proceder em cada situação. Isso se aplica também às nossas petições. Amém? Então veja que é muito importante que realmente a minha e a sua oração elas sejam aptas, E essa aptidão para receber o resultado, para receber a vitória da oração que faz, é simplesmente nisso, De estarmos realmente procedendo em cada situação de nossas orações com a palavra no coração. Para fechar, último parágrafo, apenas alcançaremos o favor do Senhor e as respostas às nossas súplicas se as fizermos por intermédio de Jesus, que é a palavra de Deus. Portanto, no sentido bíblico, a oração, preste atenção, a oração é a palavra viva declarada por meio de nossos lábios. O que a gente faz? O que acontece quando eu e você fazemos a declaração com os lábios do que está escrito na palavra? Eu dou vida ao que eu estou declarando. Lembra que Jesus fala, que eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Nós vemos que quando citamos, não só as verdades de Jesus, mas declaramos o que estamos determinando em o nome dele, o que acontece? Aquilo que está morto passa a ter vida. Aquilo que estava apodrecendo passa a ser restaurado. Aquilo que se perdeu passa a se achar. Então, tudo que Jesus faz, quando nós estamos ali por meio de sua palavra, nós estamos dando vida a processos que pareciam perdidos, quebrados, destruídos e mortos. E Jesus vai lá e restaura todas essas coisas. Amém? Vamos então à pérola do dia.
A pérola do dia, povo santo, está no texto de Salmos 54:2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Seja o que o salmista aí, né, ele clama a Deus, ele intercede a Deus, ele pede para que Deus o quê? Ouça a oração que ele está fazendo. E aí ele diz, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Né? Oração só existe, só é real, só é feita quando, pastor? Quando eu realmente estou abrindo os meus lábios para falar. Oração só é realidade quando se fala, quando se abre a boca para declarar, para confessar, sabe, para ministrar algo. Aí sim, a oração está sendo realizada. Amém? É momento de oração. Vamos orar, povo santo de Deus. Vamos ministrar bênçãos sobre a nossa vida e os nossos caminhos nessa noite. Amém? Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pessoa e creio que essa pessoa que está ministrando, determinando a bênção, está se colocando na condição da vitória. Eu sei que esse que ora com toda a sinceridade do coração recebe nesta noite a direção do Espírito Santo e a vitória certa. E o que ela fizer nesse dia, meu Deus, já deu certo em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus, faça a tua parte, faça aquilo que Deus determina e tudo já deu certo em nome de Jesus. Você já é mais que vencedor. Glória a Deus. Povo santo, fico por aqui mais um devocional e que maravilha, né? A gente está junto aqui para tomar posse das nossas bênçãos. Deus os abençoe. Um forte abraço a todos em Jesus Cristo. Tchau, tchau.